Beleza, minha gente estudiosa. Vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha da FASE 2020-1, tá? Uma questãozinha de física elaborada pela banca da Fundep. Observe uma coisa, gente. Essa questão vai falar sobre máquina térmica e ciclo de Carnot. Ela é uma questão que vai ter um grau de dificuldade um pouco mais alto, até porque trata-se de um assunto meio específico, né? Máquina térmica, ciclo de Carnot, é um assunto bem detalhado. Mas no final, a resolução dela vai ser relativamente pequena, não é uma resolução muito extensa não. Tá? Então ele fala para nós o seguinte, uma máquina térmica que opera em ciclos foi ajustada de modo a funcionar segundo o ciclo de Carnot. Então a máquina está trabalhando no ciclo de Carnot. Essa máquina retira da fonte quente 4.000 calorias, cuja temperatura é de 1.727 graus Celsius. Então, a fonte quente tem uma temperatura de 1.727 graus Celsius e a máquina tira 4.000 calorias dessa fonte quente. Beleza. E libera para a fonte fria 2.400 calorias. Lembrando, pessoal, uma máquina térmica tira calor da fonte quente, usa parte desse calor para realizar trabalho e joga fora parte do calor para a fonte fria. Então, a máquina térmica faz isso, tá? Aí ele fala, o trabalho realizado por essa máquina térmica e a temperatura da fonte fria em unidades do sistema internacional. Bom, unidade do sistema internacional, você vai botar o trabalho em joule, então cuidado que aqui 4.000 calorias, mas não é à toa que ele já botou aqui, ó, 1 caloria 4 joules, tá? E depois a temperatura seria em Kelvin, tá? Bom, aí repara, então, ciclo de Carnot, primeira coisa que se eu não prestar atenção que ele falou que a máquina funciona no ciclo de Carnot, eu não consigo resolver essa questão, tá? Depois, ele chega para nós e fala, calor retirado da fonte quente, 4.000 calorias. Depois, ele fala a temperatura da fonte quente. E aí, pessoal, quando eu trabalho com termodinâmica, não existe temperatura em Celsius. Toda e qualquer temperatura termodinâmica é em Kelvin. Então, a primeira coisa que eu fiz, 1.727 somada a 273, que vai dar 2.000 kelvins, tá? Então, primeira coisa é colocar a temperatura em Kelvin. Aqui não existe temperatura em Celsius. Depois, ele libera para a fonte fria, calor liberado para a fonte fria, 2.400 calorias. Show! Qual o trabalho e qual a temperatura da fonte fria? Massa! 1 caloria, 4 joules. Legal. Aí, pessoal, repara, esse esqueminha aqui é um esqueminha que ilustra o funcionamento. Eu tenho a minha máquina, então essa bola representa a minha máquina. Essa máquina recebe calor, 4.000, beleza? Joga fora um pedaço, joga fora 2.400 e realiza um trabalho. Repara, pessoal, que a gente pode aplicar aqui a lei eterna da física. Energia não se constrói, não se destrói, somente se transforma. Então, observe uma coisa. Se você teve uma entrada de 4.000 e uma saída aqui para a fonte fria de 2.400, tá? Então, 4.000, 2.400, esse trabalho tem que ser a diferença entre a quantidade de calor da fonte quente e a quantidade de calor da fonte fria, tá? Então, o trabalho é a diferença entre o que ele tira da fonte quente e o que ele devolve para a fonte fria. Uma vez lembrando disso, você já calculou o trabalho, 4.000 menos 2.400. Só tem um detalhe, quando você fizer essa conta vai estar em caloria. E ele falou que era a unidade do sistema internacional. Então, vou ter que usar aqui 1 caloria são 4 joules. Então, tirei 1 caloria, botei 4 joules, 4 vezes 1.600. Então, trabalho 6.400 joules. Então, já resolvi o trabalho. Agora, vamos resolver o rendimento. Vamos resolver a temperatura da fonte fria. Para resolver a temperatura da fonte fria,
Só tem uma equação que me permite fazer isso. É a equação do rendimento do ciclo de Carnot. O rendimento do ciclo de Carnot, só o rendimento do ciclo de Carnot, pode ser dado por essa equação. Rendimento 1 menos T da fonte fria sobre T da fonte quente. 1 menos T da fonte fria sobre T da fonte quente. Então, repara que se eu tiver o T da fonte quente, que eu tenho, T da fonte quente eu tenho, 2000. E se eu tiver o rendimento, eu consigo achar o T da fonte fria. Tá, mas essa equação é a equação do ciclo de Carnot. Existe uma outra equação de rendimento, e essa equação serve para qualquer ciclo, que é o seguinte: rendimento é o trabalho dividido pela quantidade de calor que eu pego. Então, é a energia útil sobre a energia total. Energia útil é o que eu peguei da fonte, é o trabalho. E energia total é o que eu peguei da fonte quente. Então, o trabalho eu tenho, mas aqui eu vou fazer o seguinte, não vou usar isso aqui não, porque o meu Q da fonte quente está em caloria. Então, eu vou botar, quem é o trabalho? 1.600. Quem é o Q da fonte quente? 4.000. 1.600 sobre 4.000, eu vou achar o rendimento dessa máquina. O rendimento vai dar 0,4. Show de bola, achado o rendimento. Qual é o próximo passo? Uma vez achado o rendimento, eu vou jogar aqui o rendimento e vou jogar a temperatura da fonte quente, que é 2.000, tá? Bom, só não posso errar e vacilar numa conta dessa, né? Eu vou jogar esse T para lá, essa fração vou jogar para lá, e o 0,4 eu vou trazer para cá. Então, isso vai para lá, fica positivo, o 0,4 vem para cá, fica negativo. Então, vai ficar desse jeito que está aqui. Você vai ficar com o T da fonte fria sobre 2.000 igual a 1 menos 0,4. Beleza?